a história do homem e a história de Deus. A proposta que eu tenho para fazer hoje é uma só. Vou te explicar. De acordo com as perspectivas de se fazer história, nós temos algumas possibilidades de olhar sobre a mesma percepção do que é história. Uma delas é a história como mola mestra da vida. A outra delas é o historicismo em si, a crítica textual e assim por diante. E a outra delas é a história dos análises. Enfim, eu não quero discutir a respeito do que se trata isso. Eu só quero dizer que para um mesmo evento, eu tenho diversas possibilidades de acessá-lo, dependendo da ótica, inclusive eu tenho narrativas diferentes. Eu quero trabalhar um mesmo evento na história e quero trabalhar duas narrativas diferentes. A narrativa, a história do homem é uma delas. A outra narrativa, sobre o mesmo evento, é a história de Deus. Nós vamos passear na história de Israel e nós vamos entender o mesmo evento, sob duas perspectivas diferentes. 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. 1 Reis 11, 42. Eu vou passear nesse capítulo de 1 Reis 11. Vamos lá. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre toda Israel. Então começo e friso todo Israel. Todo Israel quer dizer, todo Israel significa todo mundo, né? É óbvio. Mas foram 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, e o filho de Davi foi Salomão. 40 anos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel. Versículo 43 diz: então descansou Salomão com os seus antepassados, morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho, quem era o filho de Salomão, gente? Roboão foi o sucessor. Essa história começa com Roboão. Roboão, filho de Salomão. Salomão, seu pai, morreu e assumiu Roboão, que foi o seu sucessor. E quando Roboão assumiu o trono, ele assume todo Israel, vivendo sob a mesma tutela. Todo Israel, mas sob a perspectiva do que o seu pai deixa como legado nocivo, que era uma tributação excessiva. Tributação excessiva, o nome disso é imposto. Nada mais diferente do que a gente vive no Brasil, é ou não é? Então, imposto. A gente está falando da história dos homens, mais especificamente a história dos reis, dos políticos, a história de quem comanda. Essa perspectiva é a perspectiva histórica, do historicismo. E eu quero, de uma certa forma, depois ser um pouco mais analítico, a história dos análises, pegando a mesma história sob a perspectiva de quem Deus é. Tributação, muita tributação o povo tinha, isso porque o seu pai, Salomão, pai de Roboão, era um homem que fez grandes coisas. Um templo a Deus, maravilhoso, muito ouro, mas isso a custo de quê? De muito dinheiro. E dinheiro onde um político arruma dinheiro? Tributando. E Salomão começou a tributar o povo de forma excessiva, para cobrir as obras que ele fez. Quando Roboão, filho de Salomão, assume, Roboão, ele toma o reino, e depois disso o povo se reúne e vai a ele dizendo uma coisa só: olha só, Roboão, seu pai Salomão botou forte carga tributária sobre nós, ele botou muito imposto para a gente pagar, o que você pode fazer para a gente? Diminui isso aí um pouquinho. Roboão foi aos conselheiros do seu pai e perguntou: o que o povo está falando é certo ou é miguezinho? Os conselheiros do seu pai falaram: de fato. Seu pai pesou a mão, Roboão. A minha sugestão seria: baixe a tributação, o povo vai te aceitar como rei e você vai ter um reinado bom. Roboão não ficou só naquele conselho, foi nos amigos de faculdade. O problema são os amigos de faculdade de vez em quando, é ou não é? Que? Baixar a tributação, teu pai levou até agora. Fala lá para aquele povo, dizendo o seguinte: se o teu pai fez desse jeito, a cintura do teu pai não vai ser igual o teu dedinho mindinho. Dizendo: arrocha mais. Quando Roboão foi falar isso para o povo, óbvio, evidente, o povo se exaltou, o povo não gostou e se revoltou. E um homem general do seu pai Salomão assumiu o poder, ganhou liderança diante da insurreição desse povo,
E esse homem se chamava, quem que assumiu o poder de 10 tribos em Israel? Qual era o nome desse cara? Gente, escola bíblica dominical, 5h45 da tarde. Hoje tem. E eu estou falando sério isso. À medida que eu vou falando, se você não reconhecer a história, cara, tu está precisando de lâmpada para o pé, que é a palavra, e luz para o caminho, chamado Bíblia. Nem tem crente que não funciona sem Bíblia, gente. É Bíblia. Precisa estudar. E não é o estudo que ilumina, mas a gente vê a história do que Deus fez, cara, muda a nossa história. Aí, Jeroboão se torna o líder desse povo. Foi um dos oficiais do exército do pai de Roboão, Salomão. E Jeroboão vai na luta contra o filho de Salomão, Roboão. E a partir dali ele leva 10 tribos para ele. 10 tribos, ou seja, o reino de Israel se divide. 10 para Jeroboão e 2 ficaram com a dinastia de Davi. Lembra? Saul, rei, Davi, depois Salomão, filho de Salomão, Roboão. 2 ficaram com essa dinastia de Davi. 2. Benjamim e Judá. E as outras 10 ficaram com Jeroboão. Jeroboão reina sobre 10, Roboão reina sobre 2. E essas 10 tribos passam a ser chamados Reino do Norte. Reino do Norte. Se você for ler em Crônicas, se você for ler em Reis, Reino do Norte, você sabe que você está falando das 10 tribos lideradas por Jeroboão. E também são chamados no texto bíblico de Israel. Sim, as 10 tribos herdaram o nome de tudo. Israel, Reino do Norte. No período de Reis, quando divide, Reino do Norte se chama Israel. E as 2 tribos do Reino do Sul passam a ser chamadas então de Judá. Só que Judá tem, o Reino do Sul tem Judá e tem Benjamim. E o rei é Roboão. O Reino do Norte é Israel, liderado por Jeroboão. Judá e Benjamim é identificado como aqueles que são considerados fiéis à dinastia de Davi. Por quê? Porque persistiram junto com a dinastia de Davi. Por quê? Porque Roboão era neto de Davi. E o Reino do Norte é o da rebelião. O Reino do Norte é o da rebelião. Liderado por quem? Por Jeroboão. O Reino do Norte tem 19 reis em sucessão. O Reino do Sul tem 20 reis em sucessão. Reino do Norte, 19. Reino do Sul, 20. Andressa, galera, me ajuda aí. Helena, você é aniversariante, parabéns, minha filha, senta um pouquinho, obrigado. Aqui, ó, Reino do Norte, 19, Reino do Sul, 20 reis. Aí vem a pergunta, quantos reis foram fiéis a Deus no Reino do Norte? Vocês sabem? Escola Bíblica 5h45. Nenhum rei foi fiel a Deus no Reino do Norte. Quantos reis foram fiéis a Deus no Reino do Sul? 8 reis foram fiéis a Deus no Reino do Sul. E quando Deus observa essa confusão toda de divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, Deus vai mandando profetas e dizendo, cuidado, andem no caminho da justiça, abandonem os ídolos, cuidado, entrem no caminho que Deus tem para vocês. E o povo do norte de Jeroboão não escuta. E o que acontece com o Reino do Norte? Jeroboão, em 722 a.C., a Assíria, o reino importante, invade. E a Assíria invade o Reino do Norte e espalha todo mundo por todas as terras. A Assíria, ela espalha todo mundo porque a política expansionista da Síria é diferente. Ela queria terra, ela não queria as pessoas. Então ela vinha, tomava conta da terra, e depois que tomava conta da terra, as pessoas iam embora, elas expulsavam as pessoas dali. Eles tomavam posse da terra e expulsavam os moradores. Aí vem os profetas do Reino do Sul e dizem aí, ó, viu o que aconteceu com o Reino do Norte? Tu viu o que aconteceu? Vai acontecer a mesma coisa com você, se vocês não tomarem jeito da vida. Só que o Reino do Sul não toma jeito da vida. Não aconteceu isso. Sabe o que acontece? Eles não ouviram o profeta, e quando foi em 586 a.C., quem vem contra o Reino do Sul? Veio a Babilônia. A Babilônia, um dos impérios mais proeminentes, o 4º maior império do mundo, da história. Babilônia. Babilônia vem e invade, pega o Reino do Sul, invade,
mas só que a Babilônia tem uma política expansionista diferente. Ela leva o povo para o cativeiro. Se a Assíria queria o território, se você sabe, a geografia de Israel é assim: o norte você tem condição de plantar, é muito bom, muito bacana. O sul só tem deserto. Por isso não fazia sentido para a Síria querer o sul, porque só tinha deserto. Eles queriam o território, então pegaram o norte. A Babilônia não quer o território, a Babilônia quer as pessoas, para escravizá-las. A Babilônia pega o povo, leva para sua terra e leva o povo cativo, porque a política de expansão da Babilônia é escravização de pessoas. E o exílio, o povo do Reino do Sul ficou na Babilônia durante 70 anos. A história dos homens não acaba aí. Aí vem o reino da Pérsia, a terceira grande opressão do povo. O reino da Pérsia vence o reino da Babilônia, mas só que o reino da Pérsia é diferente. As políticas expansionistas da Pérsia era completamente diferente. A política expansionista da Pérsia, ela era baseada em grana, dinheiro. Então, por exemplo, Ciro, que era o imperador da Pérsia, que desbanca Nabucodonosor, que era imperador da Babilônia, ele fala assim: o que esse povo hebreu está fazendo aqui? Hebreu está fazendo aqui na Babilônia? Manda esse povo tudo embora. Manda esse povo para a terra deles, porque na terra deles eles vão adorar o Deus deles, eles vão produzir e eles pagam um imposto para a gente, tributo para a gente. Por exemplo, nós, país de terceiro mundo, nós somos filhos da Babilônia, filhos da Assíria ou filho da Pérsia, gente? Pérsia. Primeiro mundo vem aqui, e daí é tributo, o governo vem aqui e tributa. Então o que acontece? Em suma, o que acontece é: Reino do Norte e Reino do Sul se dividem, depois de Salomão. Robão ficou com 2 tribos, Reino do Norte ficou com 10 tribos, que foi Jeroboão, e essa é a história dos homens, essa foi a história de Israel. Uma história de opressão, em que os reis mexeram as peças, em que o povo mexeu as peças, e aí o sujeito, e a história foi acontecendo, né? E aí o sujeito está lendo o jornal e vê essa confusão, e acontece, e ele entendeu, essa é a história, tá bom, essa é a história, tá bom, eu entendi, existem reis, existem pessoas que vão mexendo, e a nossa vida vai mudando, a gente pode mexer, e a nossa vida vai mudando também, essa é a história. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque talvez essa seja apenas uma forma de se olhar a história. Mas hoje eu queria sugerir um contraponto da mesma narrativa histórica, olhando por outra perspectiva. Porque eu tenho uma convicção de que enquanto acontece a história dos homens, Deus também escreve a sua história. E os fatos que parecem contingentes, parece que a Síria tomou uma decisão, parece que a Babilônia tomou uma decisão, parece que a Pérsia tomou uma decisão, parece que o governo brasileiro tomou uma decisão, parece que Estados Unidos tomou uma decisão, sabe? Enquanto essa história acontece, na verdade, por detrás de tudo isso, existe a inteligência do narrador bíblico, que está dizendo assim: pessoal, vocês estão lendo o jornal e as linhas, mas nas entrelinhas, vocês precisam perceber a mão de Deus. Porque enquanto os reis estão escrevendo a história, enquanto vocês estão escrevendo a história, Deus também está escrevendo a história dele. Agora, rebobina a fita. Voltamos lá no início de novo. Tipo Clique, quando vocês viram aquele filme Clique? Então, voltamos lá no filme de novo. Saul, primeiro rei, reinou 40 anos. Mas em Saul, Deus fala através do profeta Samuel, e disse para Saul assim: Saul, Deus vai tirar você do trono e vai entregar o teu trono na mão de alguém que tem o meu coração, na mão de alguém que tem que anda segundo o meu coração. Quem foi esse homem, gente? Davi. Percebam? Estou contando a mesma história, mas aqui eu estou mostrando a caneta de Deus sendo levada ao papel para escrever a história. E Deus então chama Davi e faz para ele uma promessa. E a promessa de Davi está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, quando diz assim, ó: quando você morrer, Davi,
Um dos seus filhos vai ser o seu sucessor. E fica tranquilo, porque se ele cometer erros, eu não vou rasgar o reino dele como eu rasguei o reino de Saul. Não, vai ser diferente. Ele vai, a sua hereditariedade, a sua herança vai durar para sempre. O seu reino não vai ser quebrado. Percebam? Enquanto os homens mexem as peças, Deus também tem uma pena que escreve a história. E a gente volta lá, em 1 Reis capítulo 11, Salomão está reinando. Salomão quem? Filho de Davi. Davi tem a promessa de que o reino dele duraria para sempre, de que a dinastia de Davi duraria para sempre, até agora. Mas o sábio Salomão tinha um problema, o filho de Davi. Ele tinha problema com mulher. Pois bem, ele tinha 1000 mulheres. Você imagina isso? Se uma mulher já dá trabalho, imagina 1000. O pior não é ter 1000 mulheres, o pior é ter 1000 sogras. Não, minha sogra é uma benção. Sogra, te amo, ela está me vendo lá. Salomão, se uma mulher já manda na gente, imagina 1000. Essas mulheres de Salomão eram estrangeiras também. E esse é o problema, porque Salomão morre. E quando Salomão morre, sabe o que acontece? Israel já está totalmente tomado por idolatria, os deuses das mulheres de Salomão. A história já estava quebrada. Mas Deus avisou antes dele morrer: Salomão, eu vou dividir sua casa, eu vou dividir seu reino, mas por amor ao seu pai e pela promessa que eu fiz para ele, eu vou preservar Jerusalém, vou preservar Judá, vou preservar uma das tribos. Percebam, enquanto os homens tomam as suas ações, Deus levanta a sua pena, coloca no papel e escreve a história. E quando Salomão morre, lembra do que Roboão vai consultar os conselheiros antigos, os conselheiros jovens que eu já falei, e ele diz assim: eu vou meter um monte de tributação, um monte de imposto em cima de vocês, mais do que meu pai fez. E o povo vai procurar Jeroboão, que era um oficial de Salomão. E Jeroboão, no capítulo 11 do texto base nosso, no versículo 29, ele sai de Jerusalém para guerrear contra Roboão, e encontra-se com um profeta. O nome do profeta, Aías. O profeta estava usando uma capa, e ao encontrar com Jeroboão, ele tira a sua capa, rasga a capa em 12 pedaços. E aí a voz de Deus, através do profeta, se direciona ao próximo rei das 10 tribos, e fala assim: apanha esses 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Enquanto os homens fazem as suas guerras, fazem os seus planos, Deus também pega a sua pena, sua caneta, e está construindo a história. Agora pensa o seguinte: 10 tribos foram embora com Jeroboão, Judá e Benjamim ficaram com Roboão, e aí sai o jornal de Jerusalém, e as notícias chegaram. Atenção, povo de Jerusalém e povo de Israel, aconteceu uma catástrofe. Jeroboão, líder do rei antigo Salomão, acaba de saquear 10 tribos, e agora Roboão ficou com duas tribos. O reino, o Brasil está dividido, Israel está dividido. É um problema, é uma catástrofe. Correm lá em Aías, que é o profeta, e perguntam para o profeta assim: e aí, você ficou sabendo o que aconteceu? Está acompanhando o jornal? Ele falou: o que aconteceu? Você não viu as 10 tribos que foram Jeroboão, as 2 tribos que ficaram Roboão? Isso aí eu já sei faz tempo. Mas como assim que você sabe faz tempo? É que vocês só leem o jornal. Mas enquanto os reis fazem e desfazem, Deus escreve a história dele.
E é isso que está acontecendo. Vocês não percebem? Aí Elias falou, eu já sabia, Deus já sabia, e foi Deus quem fez. Talvez essa é uma das coisas mais difíceis de falar no Evangelho, sobre autonomia de Deus, quer dizer, autonomia do homem e soberania de Deus. A gente está falando sobre esses dois. A história do homem é a autonomia do homem, de tomar decisões, de fazer. A soberania de Deus é a história que Deus constrói. Como conciliar? Não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa nós temos certeza, pessoal, enquanto nós escrevemos a nossa história, Deus está escrevendo a história dele. Existem duas histórias sendo construídas. Enquanto você lê as linhas das notícias da sua vida, no nome de Jesus, peça para o Espírito Santo que te ajude a ler as entrelinhas escritas pelo dedo de Deus. Talvez muitos aqui vão chegar diante de Deus um dia na bronca com Deus, e a pergunta vai ser assim: por que Deus? Por que eu fui demitido daquele emprego tão importante? Por que eu não passei naquele vestibular, naquele concurso? Por que me mandaram embora naquele dia? E Deus vai falar assim: porque eu quis, porque eu tinha algo novo para você. Daí talvez você responda assim: então tá bom, então eu entendi então que foi você que causou o meu divórcio então. Não, isso aí é problema teu, foi você que fez. É difícil, sabe? Mas uma coisa eu tenho certeza de que tem coisas na minha vida que acontecem porque Deus fez acontecer. Tem coisas na minha vida que acontecem porque eu fiz acontecer. E tem coisas na minha vida que acontecem porque alguém fez acontecer. Tem coisas na minha vida que acontecem porque Deus quis, fez acontecer. Tem coisas na vida que me acontecem porque eu fiz acontecer. Tem coisas na minha vida que acontecem porque alguém fez acontecer. Afinal de contas, a liberdade humana não bypassa a soberania de Deus, porque não existe relação e amor sem que haja autonomia de escolha. Então, talvez a pergunta sua devia ser assim: então agora é o ápice. Como é que eu sei quais são as coisas e que quando é Deus e quando sou eu e quando é os outros? Eu não sei. Eu não tenho como discernir isso. Mas eu tenho certeza de uma coisa: enquanto as coisas acontecem na minha vida, Deus está presente e está também desenhando essa história. Enquanto as coisas que eu faço acontecem, Deus está presente. Enquanto as pessoas também escrevem a história na minha vida, Deus também está presente. Sabe, talvez uma das coisas mais bonitas em relação a isso, das reflexões sobre isso, sobre a presença de Deus, de um Deus que constrói a história, muitas vezes em conjunto, é a história de um dos teólogos que eu mais gosto, chamado Jürgen Moltmann. Moltmann morreu há pouco tempo. Ele aceitou Jesus, ele conheceu o Evangelho dentro de um campo de concentração, porque lutava contra o nazismo. E diante das barbáries da Segunda Guerra Mundial, a pergunta teológica de Moltmann era uma só: onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus? Será que Deus está na história? E a resposta dele, a pergunta era: será que Deus está na história? E a resposta dele, de Moltmann, foi surpreendente. Ele afirmou categoricamente: não, Deus não está na história. Mas ele arrematou dizendo assim: Deus não está na história, mas é a história que está em Deus. E o que eu quero dizer com isso? O Deus da história é um Deus como coadjuvante. É um Deus que até se envolveu, mas lá no passado, ou se envolve pontualmente. A história em Deus é o contrário. É Deus protagonista e Ele inclusive cumprindo junto com a gente o que Ele tem para fazer. Sabe, a história em Deus significa que não há sofrimento na história que não se converta em sofrimento de Deus. Não há dor na história que não se converta em dor de Deus. Não há luto na história que não se converta em luto de Deus. Mas também não há alegria na história que não se converta em alegria de Deus. Não há esperança na história que não se converta em esperança de Deus. Não há ressurreição na história que não se converta em ressurreição de Deus. É a história que está em Deus, não é Deus que está na história. Sabe, o Moltmann,
esse mesmo, ele disse no campo de concentração sobre a sua conversão: ali eu li a Bíblia pela primeira vez, e me chegou a leitura dos Salmos e de Lamentações, e li o Evangelho de Marcos, e me encontrei com o grito de Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Soube prontamente, aí é alguém que te compreende porque passou pela mesma situação que a sua, e ainda pior. E quando lentamente fui entendendo isso, pude exclamar em meu coração: Senhor meu e Deus meu. E por isso creio no Deus que compartilha a nossa dor e sofre por nós, e dessa maneira nos dá a nova certeza para viver. Sabe? Isso quer dizer uma coisa, quer dizer que Deus nunca está na história, é a história que está em Deus. Ele sofre a nossa dor, Ele se alegra com a nossa vida, o luto meu é luto dele, e Ele tem, sabe, o controle da história. E enquanto os reis constroem a história, enquanto os homens constroem a história, existe um outro caminho muito maior do que a história dos homens, e esse caminho está sobre todos os caminhos. Nesse caminho, quem está no trono é o Senhor. Nesse caminho, os invisíveis se tornam visíveis. Nesse caminho, as lágrimas são enxugadas. Nesse caminho, o luto que você chora sozinho é considerado, não passa desapercebido. Nesse caminho, ninguém é esquecido ou deixado para trás. Nesse caminho, a história não está no controle dos homens. Nesse caminho, a história não está à dispensação do acaso. Nesse caminho, quem comanda a história é o Todo-Poderoso Deus. E hoje, Ele pega muita gente aqui pelo colo e diz: calma, eu estarei contigo todos os dias e até o final. Você fala: onde está Deus no meu sofrimento? E a resposta é: Ele está aí, do seu lado, chorando contigo, e Ele não está a par da sua dor. Ele não é o Deus da história, é a história que está nele, porque enquanto eu estou escrevendo a minha história, Deus está presente, escrevendo a história também. Imagina um profeta desavisado, chegando para Deus e dizendo assim: Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Israel se particionou, foi 10 para um lado, 2 para o outro, e Deus fala: para que o desespero? Calma, você não está percebendo que eu estou contando a história também? Calma, isso também é a minha mão. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que Deus está escrevendo uma história, e que Deus é o protagonista dessa história. Porque, como disse pela boca do profeta Isaías, Deus pronunciou de forma cabal, de forma última: agindo eu, quem impedirá? E a história está cheia de notícias assim, gente. Cheia de momentos em que a história dos homens teve a petulância de dizer: e agora? Como que o Senhor vai sair dessa? E disse isso para a história de Deus. A petulância. O primeiro casal, Adão e Eva, foram tentados pela serpente, e ali eles morreram eternamente. E a história dos homens virou para a história de Deus e falou: e agora, Deus? E agora Deus responde: eu vou trazer um da descendência da mulher e esmagar a cabeça da serpente. E o povo se revoltou contra Deus, e quiseram ser igual a Deus, e construir uma torre, a torre em Babel. E aí, agora, perguntaram os grandes reis: e agora, Deus? O que você vai fazer? E Deus responde: calma, eu vou dividir em línguas, e eu vou continuar construindo essa história, porque o homem não é maior que a minha história. Ah, mas o seu sonho não era ter um povo unido? O seu sonho não era ter um povo de uma língua só, e de todo mundo unido em direção a isso? E agora que está todo mundo dividido? E agora a história de Deus responde: não tem problema, eu vou fazer uma nação. Ele escolhe Abraão, ele escolhe Sara, estéril. E agora, Deus? E agora? Como é que você falou que ia fazer uma nação de uma mulher estéril? Deus responde: não tem problema, eu dou um filho. Sabe por quê? Porque agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Povo, quando a mão de Deus se levanta, ninguém pode impedir. Quando a mão de Deus se move, ninguém a detém. Não é a história
Deus na história, pessoal, é a história em Deus. Ele está e sempre esteve no controle. Então Deus é o protagonista. Deus sempre esteve no controle. Parece que os reis, os líderes fazem, mexem, mas Deus constrói a sua história, inclusive usando as relações. Não me explique como isso acontece, não tente me explicar, não sei a explicação. E Ele está fazendo. Mas a pergunta e última que eu tenho para terminar, a pergunta é: então qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso privilégio? Em segundo lugar, o nosso privilégio é prestarmos atenção no que Deus está fazendo e nos colocarmos no caminho do que Ele está fazendo. Prestarmos atenção, discernimento e obediência. Discernimento e obediência. Deus, aonde está a sua pena construindo a história, redigindo a história? Eu quero fazer parte. 32 mil homens, soldados, vão para a guerra. E Deus diz para Gideão, o líder desses soldados: tem um pessoal aí que está com medo, manda todo mundo embora. Só ali ele cortou 22 mil, sobraram 10 mil apenas. E Deus ainda fala: tem um pessoal aí que não está muito animado, pede para eles beberem água da forma certa. O monte dali foi dispensada. Sobraram quantos? 300. E sabe o que Deus disse? De 32 para ir contra o exército assírio, né, arameu. O que Deus disse a partir daí, quando sobraram 300? Ele falou assim: agora sim eu vou fazer, e 300 vão participar da minha história, do que eu estou escrevendo. Esses 300 vão participar do que eu estou escrevendo. Quando Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo disse para Jesus aparecer, e disse que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, tinham 500, vamos supor. Então, 500 pessoas viram a ressurreição de Jesus. Mas na reunião do cenáculo, antes do Pentecostes, do Espírito vir sobre a igreja, e ali Deus mudar de endereço, na reunião do cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, estavam apenas 120. De 500 que testemunharam a ressurreição, só 120 discerniram, persistiram em obediência e puderam participar do avivamento. O que diferenciou então 300 soldados que ganharam a guerra dos 31.700 que foram mandados embora? O que diferenciou os 500 que viram a ressurreição de Cristo dos 120 que foram agentes do avivamento lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes? Sabe o que diferenciou? Esse é o grande lance, esse é o grande convite. Primeiro é a constatação de que Deus constrói a história com a gente. E segundo é esse convite. Eles, esse povo, discerniram onde Deus estava agindo, onde a história estava sendo escrita, e se juntaram a Deus, e persistiram em obediência ao que Deus está falando. Olha o que eu estou dizendo para você, Deus está fazendo o que Ele quer fazer, e Deus quer agir na sua vida e usar você para que Ele está fazendo também, construir a história. Talvez um dos maiores exemplos em relação a isso é a história de Deus sendo construída em Abraão. Sabe, a história de Deus construída em Abraão, a gente sabe, eu falei, Abraão e Sara não podiam ter filhos, até que Deus deu Isaac. Se quiser já pode subir o pessoal aqui do instrumental. Até que Deus deu Isaac. Não podia ter filho, Isaac cresce. E quando Isaac cresce, preste atenção nisso, preste atenção aqui. Quando Isaac cresce, chegou um determinado momento que Deus chegou e falou assim: esse filho, que é o teu filho da promessa, agora dá ele para mim. Vá ao monte Moriá, sobe o monte e sacrifique Isaac lá em cima. Agora, preste atenção, história dos homens. O que tem na história dos homens? Quando a gente quer seguir a história dos homens sob a perspectiva da construção de quem Deus é, tem choro, tem luto, tem muitas vezes perguntas, mas tem discernimento de voz e obediência a essa voz. Agora, uma das coisas mais bonitas que eu vejo, é o seguinte: você vê, existe uma fé em Abraão que é impressionante. Por isso que ele entrou para a galeria dos heróis da fé em Hebreus lá. Porque diz que Abraão não pensava que Deus ia mandar parar não. Abraão pensava que ele mataria o filho dele e Deus o ressuscitaria. Olha que loucura, obediência louca de Abraão, louca. Óbvio que não contou para Sara que ia sair de casa para matar o filho. Foi ele sozinho, com o filho, começaram a subir. Você imagina a cabeça de Abraão, construindo a história do homem, a história dos homens, de decisão e obediência. E vão subindo de um lado, do lado direito a história dos homens sendo escrita. Dor, luto, pergunta e tal. Mas do outro lado, gente, enquanto a história dos homens é construída, do outro lado, vem subindo um cordeirinho.
Mal ele sabia, o cordeirinho, que era o próprio Deus que estava soprando assim, ó, sobe. Enquanto a obediência ao discernimento da voz de Deus ia subindo montanha, numa procissão de luto, do outro lado, a provisão de Deus para que a promessa do Senhor se concretizasse, ia encontrar lá em cima com a obediência. A história de Deus é a história de provisão e de construção, sabendo que Ele tem o melhor para nós. A história dos homens é a história de obediência e discernimento da voz. Enquanto a morte encontra a provisão, o que eu tenho é ressurreição. É a história de Jesus, do Evangelho. Cristo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha Jesus subindo Moriá. Tomou a forma de servo, semelhante ao homem foi. E se humilhou tanto, até que a morte obedeceu. Obediência, discernimento da voz e obediência. E morte de cruz. Ó, aí vem o outro lado do monte. Mas Deus o levantou dos mortos, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. A história dos homens tem dor, tem luta, mas a história dos homens lida pela perspectiva de um Deus que constrói. Tem também discernimento de voz e obediência, mas também tem provisão de cordeiro, gente! Sabe? Essa é a história escrita pelo dedo de Deus. Quando se encontra com a história humana, gera vida, gera ressurreição. Sabe, embora a gente não perceba, eu quero dizer algo para você hoje, baseado na palavra de Deus. É bem verdade que os homens podem escrever a história, mas não duvide, a história dos homens está sujeita à história de Deus. Deus não está na história, é a história que está em Deus, e Deus está agindo. Então, enquanto o lado da obediência e do discernimento da sua voz, a história dos homens que se submetem à percepção de quem Deus é, está em curso. O lado de Deus também está sendo preparado para irromper a desesperança e nos colocar em rota da plenitude dos seus planos para nós. Nunca duvide disso. Toda a história é história em Deus. Ele está no centro, Ele está no trono, o trono não está vazio. Isso não significa que tudo que acontece na sua vida foi Deus quem fez, ou deixou de fazer. Mas uma coisa eu posso te afirmar: em tudo que acontece na sua vida, Deus tem interesse de participar. Deus tem interesse. Então cabe você hoje que está aqui hoje perguntar a Ele: Senhor, de tudo isso aí que está acontecendo comigo e ao meu redor, onde está a tua mão? Me mostra. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Me mostra. Pessoal, a vivência extraordinária com Deus é um barco à vela, não é um barco a motor. É isso. A vivência extraordinária com Deus é um barco à vela, não é um barco a motor. O barco a motor eu controlo, independente do vento. Vou para lá, vou para cá. Só que o barco à vela não tem jeito. Sabe o que você tem que fazer? Ih, o vento está para cá. Isso a vela. E segue o vento. Os que são guiados pelo Senhor são como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vão. São assim, são guiados pelo Espírito. João 3,8. Ei, quer botar o motor no teu barco? Larga de ser bobo, trouxa. Está na hora de botar o dedinho no ar. Está na hora de discernir para onde o vento está soprando. Eu vou içar minha vela sem medo. Aí vou começar a subir Moriá. Tem dor, tem luto, tem pergunta, tem um monte de coisa que eu não sei. Mas quando se discerne, se obedece. E tem um cordeiro vindo pelo outro lado. A promessa encontra a obediência e o discernimento se submetem ao Deus que constrói a história. Aleluia! Glória a Deus! Então você pode voltar para o seu trabalho amanhã e
submeter às notícias. Mas você pode voltar para o teu trabalho amanhã e fazer uma oração e dizer assim: Senhor, onde está a tua mão? Onde o Senhor está nisso tudo? Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, por favor, enquanto eu tomo decisões, eu quero participar da sua história sendo escrita. Me deixa ver. Deus, me dá sabedoria, Deus, por favor. Porque enquanto escrevem história, eu sei que o Senhor está escrevendo uma outra história em paralelo, e eu quero fazer parte dessa história. Os 19 reis do Reino do Norte não prestaram a mínima atenção na história de que Deus estava escrevendo. Dos 28 no Reino do Sul, prestaram. E aí eu preciso perguntar para você: você é do Sul ou você é do Norte? Você está prestando atenção ou você não está? Você é seguidor de Jeroboão ou você é seguidor da dinastia de Davi? Lembra do "e agora, Deus"? A história dos homens perguntando a história de Deus: e agora, Deus? O que vai ser? De novo aqui, a mesma pergunta: e agora, Deus? O reino está dividido, Israel acabou. A resposta de Deus foi essa. Sabe quando? A dinastia de Davi acabou. Meu Deus, só sobraram 2. Meu Deus, como vai ser? Mas quando Deus promete a Davi um reino eterno e uma dinastia para sempre, Ele não é filho do homem para mentir. E assim acontece com a minha e com a sua vida também. Se Ele promete, Ele cumpre. E um dos filhos de Davi, um dia, há 2000 anos atrás, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi por quê? Porque era da dinastia real. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, esse entra em Jerusalém novamente para reinar. E todos gritam: bem-aventurado é o que vem no nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Bendito seja Jesus, o filho de Davi. O próprio Cristo é a resposta da história de Israel. Como se Deus estivesse falando: pegadinha do malandro, vocês pensavam que vocês estavam construindo, sabe de nada, inocente. Eu era a todo momento quem sustentava a pena e escrevia a história. E agora, Deus? O Salvador foi preso, não era Jesus, o filho de Davi? Calma, não tem problema. E agora, Deus? Ele está sendo condenado à morte. Calma, não tem problema. Ai, meu Deus, e agora, Deus? Já é hora, ele morreu. Calma, não tem problema. E Deus falou: a morte não é páreo para mim, porque agindo eu, quem impedirá? Aquilo que parecia ser o fim de Israel, aquilo que parecia ser a morte do povo de Deus, era apenas uma vírgula na história. Enquanto a história dos homens está sendo escrita, Deus continua no trono, Ele continua reinando. Não é Deus na história, é a história em Deus. Jesus de Nazaré, certeza do Pai de que não existe só a história dos homens sendo escrita. Deus é quem escreve a história, e na história de Deus, o último capítulo chama-se ressurreição. Fique de pé no seu lugar. Ele conduz a história, não tenha dúvida disso. Em segundo lugar, cabe a gente discernir. Eu quero fazer parte da história que Deus está escrevendo. Eu ainda não acabei, não saiam, por favor, já estou terminando. Cabe a você discernir a sua voz, aprumar o seu barco em obediência e participar da sua história, a história de Deus. Eu queria falar com você agora. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A pergunta é uma e eu termino, tá? Agora eu oro e termino. Você que está aqui hoje, que quer entregar a sua história escrita por você, para que Deus escreva. Você hoje que está aqui e quer dizer: Senhor, seja o centro, eu quero começar uma vida nova contigo. Se você é uma dessas pessoas que quer fazer isso, feche seus olhos nesse momento e repita essa oração comigo no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu entrego a caneta da minha história nas suas mãos. Sou teu. Entra no meu coração. E assim eu oro no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Se você orou, levanta sua mão lá em cima agora, para eu saber. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém? Mais alguém lá embaixo na galeria? Levanta sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ok? Lá em cima da galeria, eu não tinha olhado vocês ainda. Alguém orou comigo? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Alguém está aqui hoje que está voltando para o Evangelho? Estou voltando. Levanta a sua mão onde você estiver, dizendo: estou voltando. Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Aqui na nave tem alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Lá em cima da galeria, alguém voltando para o Evangelho? Levante sua mão. Debaixo da galeria, alguém? Levante sua mão. Todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá no alto, lá em cima, e eu vou orar. Vamos lá? Senhor Jesus, nós entregamos a história desse povo para Ti. E é como se a gente pegasse hoje a caneta que escreve, tenta escrever mal e porcamente a história, e entregasse para o Senhor. Eles estão fazendo isso hoje. E eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, cuida de cada um, cada vida, cada história. E a gente pede, Senhor, que eles ganhem raiz no Teu Evangelho. Nós pedimos raiz, Senhor, raiz no Teu Evangelho. A gente também coloca a nossa história nas Suas mãos. Nossa, a gente coloca a nossa história. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor a partir de hoje seja o condutor. Ajuda-nos a discernir um Deus que cuida, um Deus que é todo amor, um Deus que esfrega na nossa cara Jesus, que veio e mudou a história. Então muda a nossa história também, Senhor. Te peço, abraça aquelas histórias que estão passando por momentos tenebrosos, e dê discernimento para aquelas histórias que precisam de decisão. Ajuda-nos a discernir a Sua voz. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão gostosa. Obrigado pela Sua ressurreição em nós. E a minha oração é que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê paz. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Excelente semana, gente. Vamos cantar. Não chore.